Olá, a gente precisa falar sobre inteligência artificial na saúde. E olha, isso não é mais papo de futuro, não. É sem dúvida uma das maiores transformações tecnológicas que a medicina moderna já viu. Vamos mergulhar juntos para entender o que essa revolução significa de verdade? Para começar nossa análise, vamos partir de uma pergunta bem provocadora feita pelo Instituto Capra. Ela vai direto ao ponto, né? Mostra bem a tensão que a gente está vivendo. De um lado, a promessa incrível da tecnologia, e do outro, todas as questões de ética e de confiança que surgem com ela. E para a gente ter uma ideia da dimensão disso, é só olhar para esses gráficos. Eles mostram a quantidade de publicações científicas sobre IA e câncer. Repara só como em pouquíssimos anos o número de artigos simplesmente explodiu, de algumas dezenas para milhares. Isso não é um conceito lá do futuro, a revolução está acontecendo agora, e o motor principal dela é a análise de imagens. Então, vamos começar pelo lado mais fascinante disso tudo. A promessa, o potencial que parece quase inacreditável que a IA está trazendo para a medicina. Mas antes de mais nada, o que é exatamente inteligência artificial nesse contexto? Bom, de forma bem simples, são sistemas que foram treinados para processar uma quantidade absurda de dados, muito, mas muito além do que um ser humano conseguiria, para encontrar padrões bem sutis e tomar decisões lógicas. E onde é que ela entra em jogo? Basicamente, em três grandes frentes que estão super conectadas. Primeiro, ela torna os diagnósticos mais rápidos e precisos. A partir daí, o que acontece? Ela permite a personalização dos tratamentos, adaptando a medicina para cada pessoa. E, por fim, otimiza toda a gestão do hospital, melhorando o uso de recursos, do começo ao fim. E aqui tem um exemplo que, nossa, muda tudo. A capacidade de detectar um câncer de mama anos antes de qualquer sintoma aparecer é algo que pode simplesmente redefinir a medicina preventiva e salvar incontáveis vidas. E o mais impressionante, isso já é uma realidade. Mas como isso funciona na prática? A máquina analisa milhões de imagens, de prontuários e vai aprendendo a identificar padrões que um olho humano talvez nem percebesse. Com base nisso tudo, ela consegue prever resultados com uma precisão que só melhora a cada nova análise que ela faz. E essa precisão toda não salva só vidas, não. O impacto econômico também é gigantesco. Uma projeção da Accenture estima que a IA pode gerar uma economia de até 150 bilhões de dólares por ano no sistema de saúde dos Estados Unidos até 2026. Isso significa um cuidado mais sustentável e, quem sabe, até mais acessível para todo mundo. Mas como toda tecnologia que é muito poderosa, a IA não vem sem os seus riscos. Agora, vamos virar a chave e explorar o lado mais sombrio dessa revolução, os perigos e os dilemas éticos que ela traz para a mesa. E esse é o ponto de virada. A mesma ferramenta que tem o poder de curar também pode criar complicações muito profundas se não for gerenciada com cuidado e principalmente com responsabilidade. É crucial a gente entender esses desafios. O viés algorítmico, por exemplo, ele pode piorar desigualdades na saúde que já existem. A privacidade dos dados vira uma preocupação gigante. O famoso problema da caixa preta mina a confiança dos médicos e, claro, tem o risco de uma dependência tão grande que acabe minando o pensamento crítico e a intuição humana. E essa citação de uma pesquisa da UFPR ilustra perfeitamente o problema da tal caixa preta. Pensa bem. Se uma equipe médica não entende por que a IA chegou numa certa conclusão, como ela vai confiar 100% naquilo? A confiança é a base de tudo na medicina. E este gráfico aqui deixa bem claro onde estão as maiores preocupações. Privacidade de dados e viés algorítmico dominam a discussão, somando 70% das questões. Isso mostra que, antes de qualquer coisa, é preciso garantir que os dados usados sejam seguros e que os algoritmos sejam justos para todo mundo. Ok, diante de tantas promessas e tantos perigos, qual é o caminho a seguir? Bom, a resposta parece estar na criação de uma governança responsável, que coloque o ser humano sempre no centro da tecnologia. Um ótimo exemplo de como essa governança está evoluindo é comparar as normas ISO. A antiga ISO 9001 focava mais na eficiência do processo, no geral. Já a nova ISO 7101, que é específica para a saúde, foca na segurança do paciente e no cuidado humanizado. Essa mudança de mentalidade é fundamental para guiar a implementação da IA. A tecnologia tem que servir ao bem-estar humano, não só à otimização de sistemas. A Organização Mundial da Saúde também nos dá um roteiro bem claro.
As recomendações vão desde o básico, como investir em infraestrutura de dados seguros, até a governança mesmo com agências reguladoras e leis claras. Mas o ponto-chave é a transparência, envolver a sociedade e garantir que as decisões da IA sejam sempre compreensíveis. E isso nos leva à conclusão principal de toda essa discussão. A tecnologia tem que ser uma aliada, uma ferramenta superpoderosa para aumentar a capacidade humana. Ela não pode e nem deve substituir o cuidado, a empatia, a conexão, que são a verdadeira essência da medicina. E a gente termina com essa reflexão. O maior desafio, no fim das contas, não é tecnológico, mas sim humano. Como a gente usa essa ferramenta incrível para fortalecer a conexão entre profissionais e pacientes, em vez de criar mais distância? A resposta para essa pergunta é o que vai definir o verdadeiro sucesso da IA na saúde.